A gente vai fazer a página agora, tá? E a prece. E Ok, outra vou fechar meu coisa, áudio. tá? Se a reunião cair, o Éder vai encaminhar de volta o convite, tá? Porque geralmente são 40 minutos. Na última reunião, a gente conseguiu ficar 2 horas sem cair. Mas se cair, aí vocês voltem, tá? Para a gente poder concluir aqui. Tem muita coisa interessante. Então, vamos lá. Página e prece. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Muito boa essa página, né? Ainda mais nesse momento em que nunca se deu tanta importância a atividades que antes a gente menosprezava, né? Quando eu falo a gente, é a sociedade de um modo geral, né? O trabalho dos lixeiros, o trabalho dos motoboys, dos entregadores, né? Hoje nós estamos aí recolhidos dentro dos nossos lares, enquanto esses irmãos com profissões que a sociedade geralmente não enxerga, estão sendo, tem um valor vital para a nossa sobrevivência, né? São irmãos que estão se arriscando nas ruas, enquanto nós estamos dentro dos nossos lares, nos protegendo, né? Todos esses profissionais, no meu entender, eles são essenciais na sociedade e, infelizmente, nós precisamos de uma pandemia para poder enxergar isso, ou de uma greve, né, para podermos enxergar isso. Então, como o nosso querido Emmanuel coloca, né? A necessidade de qualquer profissão tem a sua importância perante o alto. Qualquer trabalho feito com amor, com carinho, com dedicação, ele tem a sua importância, né, na construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Então, meus irmãos, nesse momento, né? Marcos, se quiser tocar aí, a gente vai fazer uma prece, tá? Então, a gente vai elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas. Senhor Jesus, nós só temos a te agradecer pelo dia de hoje. Ampara a nossa reunião, Senhor, que possamos ser inspirados pelo alto e que todas as casas espíritas aqui representadas possam, Senhor Jesus, receber nesse dia as tuas bênçãos, fortalecendo os seus trabalhadores, fortalecendo, Senhor, os bairros aonde elas se encontram,
fortalecendo, Senhor Jesus, os seus frequentadores, os seus dirigentes. Proteja, Senhor, o nosso Brasil, nos dando forças para superarmos esse momento de transição planetária. Obrigado, Senhor Jesus. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Deixa eu liberar aqui os microfones. Pronto. Bom dia a todos, né? Vamos ver quem entrou depois. Jailton, bom dia, tudo bem? Tomásia, Rita de Cássia, tudo bem? Você que é da Casa do Caminho? Ah, tá bem, tá, a Tomásia falou. É a Rita, né? Então, gente, posso falar? Alguém falou alguma coisa? Não, é que temos dois microfones aqui desativados, a Cláudia e do Dirley. Eu estou de olho. A Rita também. Eles não ativaram. Da Rita também está fora. Para ver se de repente eles não ativaram o microfone. Eles de repente vão falar e não vão conseguir ser ouvidos porque estão. A Rita está desativada também. Agora foi. Pronto. Agora só volta a Rita. Então, a nossa reunião, mês passado. Bom, deixa eu começar aqui uma outra coisa. Que bom, né, que vocês estão participando. Eu acho que muita gente não pôde participar, ou às vezes pode achar que não seja necessário a gente se encontrar, né, no meio dessa pandemia, que a gente não está fazendo nada. E não é verdade. O CERJ, ele está fazendo várias ações, né? Inclusive, nós, no mês passado, tivemos a participação da Darcy Neves Moreira na nossa reunião. Quem estava presente, né, pôde acompanhar, e a gente falou sobre o movimento espírita diante da pandemia. Então, ela fez várias colocações, as casas também se colocaram, né, com as suas realidades, suas dificuldades, né? Então, foi uma reunião muito proveitosa e nós recebemos a capacitação, passamos a conhecer a ferramenta Zoom e o Éder fez o treinamento pelo CERJ e a gente multiplicou isso na última, né? Ajudamos várias casas espíritas a implantar, né, esse trabalho, a conduzir essa ferramenta. Aí, na última reunião, Marquinhos também se colocou à disposição já de ajudar as pessoas, as casas, né? Então, muitas casas pediram socorro, estão pedindo, né? Então, esse mês foi assim. Então, várias casas começaram tarefas, a gente já tem conhecimento. E, nesse intervalo da reunião do Conselho até hoje, esse um mês, teve a reunião do Reunir 9, né, que eu participo. Na verdade, tivemos duas reuniões, uma ordinária e uma extraordinária. Uma aconteceu dia 12 de abril e a outra aconteceu dia 21. Tá? E a pauta da nossa reunião hoje é baseada em cima da reunião que tivemos no Reunir, tá? Que será a pauta de um evento, será o tema de um evento que vai acontecer pelo CERJ no dia 17 de maio, que seria o nosso Ereu. Então, vai acontecer um evento nesse mesmo dia, 17/5, mas tem vários critérios para a participação, né? Então, o que a gente vai conversar hoje aqui o tema, né, a nossa pauta é conversando com as casas espíritas em tempo de pandemia. Então, é uma continuação dos trabalhos, é para o Conselho tomar conhecimento, né, as casas participando para o Conselho, para as demais casas, as tarefas que estão realizando, tá, e como estão realizando, se tem adesão do público, ou se não estão conseguindo realizar a tarefa. Então, a nossa pauta é essa, tá? Sendo que, nas reuniões que tivemos no Reunir 9, temos a necessidade de escolher hoje
tá? 2 representantes de casa espírita, porque não dá para participar todas as casas, porque senão é muita gente do estado, né? Então, vai ser por região esse encontro. Então, da nossa região, a gente pode mandar 2 casas espíritas que estejam atuando, tá? Virtualmente, com as tarefas trabalho virtuais, né? E podemos mandar 3 representantes, né? Eles pedem da unificação. A gente não tem 3 representantes na unificação, né? Só tenho eu. O Jorge acaba que atua quando faz visitações, né? E só. Então, a gente pode, se algum diretor, né, do conselho quiser participar, a gente pode escrever, porque eu vou precisar desses nomes para hoje, para amanhã enviar para o CERJ. Então, as casas espíritas são 2, tá? Então, a casa precisa estar atuante. Então, nós escolhemos a SEAC para ser uma delas, porque a nossa casa, ela assim, começou primeiro com trabalho virtual e a gente está conseguindo fazer. E não é só fazer o trabalho. A casa, ela tem que ser multiplicadora, tá? Esse é o requisito do CERJ. Então, por isso que a gente está escrevendo a SEAC, porque nós estamos, nesse momento, em papel de multiplicadores. Então, a gente precisa de uma outra casa também atuante para esse representante participar desse evento, dia 17 de maio, tá? Falando das atividades da casa e tendo o compromisso de ser multiplicador. Tá? Então, a gente vai precisar nesse sentido. Então, o CERJ, ele quer... Por que ele pediu essa pauta? Porque ele quer saber como está funcionando, né, nesse tempo de pandemia. O CERJ já capacitou para promoção social. Primeiro foi o aplicativo Zoom, depois ele capacitou atendimento fraterno, promoção social. Então, ele está capacitando várias áreas para atuarem nas suas casas espíritas, entendendo que é difícil fazer o trabalho virtual como a gente faz o físico, né? É muito difícil, nem todo mundo consegue alcançar, nem todo mundo tem um telefone, consegue administrar isso. Então, a nossa intenção hoje é colher, tá, informações das casas que já estão trabalhando virtualmente, as que não estão também, tá? Saber qual é a dificuldade para que a gente consiga tentar ajudar, entendeu? Então, a gente gostaria muito, né? Aqui a gente tem algumas casas presentes, né? A gente tem o CEOB, tem o Meimei, o Gênova, né? Quem mais? O GF. Oi, Marlos, tudo bem? Tudo tem bom? A Edinalva também, tudo jóia. Tem a Edinalva também, SEAC. Bom dia. Então, bom dia, querida. A gente gostaria, né, que as casas pudessem se posicionar, para a gente ter uma noção, quem está conseguindo fazer a tarefa, que trabalho está conseguindo realizar, para que, em conjunto, de repente, uma casa não consegue atuar sozinha, possa se juntar na outra. Por exemplo, trabalho social, a gente sabe que o SEAC está fazendo, né? Lá na Edinalva, no Salgueiro, está bem atuante, a gente está sabendo disso. Então, a ideia é a gente somar as forças aí e poder ajudar. Alguém gostaria de ser o primeiro a falar? Josefa? Oi? Vou falar logo antes que minha internet caia, para variar. Espera só um pouquinho, olha só. Não, tá. O Éder está dizendo que acha que vai cair a reunião e ele vai enviar um outro link. Ele vai enviar outro link agora. Vai cair, né, Éder? Vai cair, tá? Aí ele vai mandar outro link, aí a gente volta. Falta 1 minuto para acabar.
Tá? Então tá. Então a gente vai voltar, tá, gente? Volta aí. Beleza. Volta aí. É 18 horas e 19h30. Aí a gente acabou que juntando, Reunião pública né, porque... também? Reunião pública também? Não. Na quinta-feira, 18 horas, a gente tem estudo e prática mediúnica. Na segunda é a prática reunião mediúnica. mediúnica, né? Na segunda é a reunião mediúnica. E depois, 19h30 e 40, a gente tem o estudo sistematizado. Tá. Mas aí a gente Sábado, acabou juntando. evangelização. Sim. E sábado nós temos uma reunião 8 horas, 8h15, que é o estudo sistematizado, mas aí a gente acabou, as pessoas começaram a se distribuir em outras reuniões, e aí a gente não está fazendo nesse horário de 8 horas, mas tem evangelização 10 horas, que vai até meio-dia. Crianças, jovens e adultos, e os pais, né? E você está conseguindo fazer atividade com as crianças na evangelização? Sim, a gente, por exemplo, eu estou com os pequenos, né? Eu estou com os pequenos, mas a gente está com um grupo misto, né? Crianças de 5 anos, 7 anos, 12 anos, e temos também autista. Mas está sendo muito produtivo, né? Assim, essa criança que a gente tem, autista, não é surda, mas não fala, né? Então, assim, a gente trabalha Libras com ela, né? Eu me capacitei, né, um tempo aí atrás, para poder trabalhar com essa criança. Mas como ele tem, né, a possibilidade de ouvir, então a gente passa as historinhas, ele presta atenção, a mãe fica ao lado, né? Que ele sozinho não consegue em casa, e ele consegue apreender bem, né? Então está na escuta e o trabalho está sendo realizado, mas está bem legal. Ontem, inclusive, foi um trabalho muito bom. Eles contam história, nossa, muito legal. Os pequenos, né? De 5 anos, 7 anos, aí contam as corridas que ele tem, porque eu passei um videozinho que era o avestruz, né? E o pinguim, mas aí eles, paralelo a isso, eles vão contando, vão desenvolvendo o raciocínio, vão contando da casa deles. Assim, é muito legal, né? Para trabalhar a humildade. Então, é bem legal. Eu achei que não daria certo, achei que ia ficar difícil, mas eu creio que está sendo bem produtivo. Está dando conta, né? Está dando conta, isso que é importante, né? Imagina se a gente não tem essa ferramenta, né? Essas pessoas iam ficar sem atividades, né? E isso é um trabalho importante, não só da campanha de alimentos, cesta básica, mas a questão do alimento espiritual, né? Através da evangelização das reuniões públicas. Certo. Obrigada, Cláudia. Quem gostaria agora de falar da casa? Eu posso falar da minha, pode ser? Bom dia, está todo mundo me ouvindo bem? Tudo bom. Estamos sim, então, Casa do Caminho, né? Isso. Prazer estar com todos, é minha primeira vez, sou recém-chegada lá na vice-presidência, fui convidada esse ano, né, fazer esse trabalho. Você é vice-presidente, né? Isso. O presidente é seu Augusto, o seu Lima renunciou, né? E na questão dos trabalhos da Casa Espírita, a Casa do Caminho é uma casa pequena, né? Tem poucas pessoas que frequentam a casa, e eu tenho mantido o trabalho da seguinte forma, né? Na terça-feira que nós tínhamos a prática mediúnica e estudo, eu mantenho virtualmente, por enquanto somente com o estudo da mediunidade. Eu parei a prática por enquanto, né? Até pela questão mesmo da dificuldade dos próprios médiuns. Eu não acho conveniente manter a prática propriamente dita. Então, ficamos no estudo. Às quartas-feiras... Virtualmente é complicado, né? Sim, virtualmente é muito complicado. E aí a gente tem medo que aconteça alguma coisa justamente pela própria ainda não capacidade dos médiuns lidarem bem com isso, né?
Na quarta-feira nós temos o estudo da doutrina espírita, o estudo sistematizado, juntamente com o estudo do livro Nosso Lar. Às quintas-feiras, que eram mantidas as reuniões públicas, às 20 horas, nós mantemos essa reunião também virtualmente. Quinta-feira? Quinta-feira à noite? 20 horas. É reunião pública? Quinta? Eu coloquei como reunião de estudo porque a gente não tem como abrir ainda para todo mundo, né? Para outras pessoas que não sejam da casa participarem. Então, fica restrito mesmo às pessoas da casa. E aos domingos... Então, não tem nenhuma dessas reuniões abertas, não? Ainda não, porque somente eu faço essas reuniões. E como também eu sou enfermeira e nessa questão do Covid, muitas das vezes eu tenho que sair para trabalhar e ficar no hospital, fica um pouco inviável fazer tudo isso, né? Eu não tenho como manter. Tem que capacitar outras pessoas, viu, Rita? Sim, e as pessoas têm que estar dispostas a serem capacitadas também, né? Que é uma coisa que nós não podemos obrigar que as pessoas façam, né? Por isso essa grande dificuldade. E aos domingos também, às 18 horas, nós temos a nossa reunião de estudos, que seria a reunião pública, para que a casa não fique sem atividade. Fora isso, nós estamos fazendo também um serviço de assistência às pessoas necessitadas, entregando bolsa. Porém, nós não temos ainda pessoas cadastradas conosco, mas aquele que surge emergencialmente, a gente vai e dá uma assistência conforme a necessidade das pessoas. Esse tem sido o nosso trabalho atualmente. Quando é procurada, né, a casa, né, vocês estão prontos a atenderem, né? Isso aí. A Tomásia, por exemplo, que tem muito contato com essas pessoas, então ela avisa o grupo e a gente se mobiliza para poder ajudar. Que bom. E vocês, dessa maneira, o público de vocês, como é que estão, assim, de frequência nas reuniões? O que vocês acham? Nem todos comparecem justamente pela dificuldade de lidar, né, com a tecnologia, né? Quem tem dificuldade não consegue acessar, embora a gente explique tudo mais, mas é uma dificuldade ainda das pessoas. Mas aqueles que conseguem entram na reunião normalmente, participam como se estivéssemos na casa espírita, né? Delegando uma atividade para cada um fazer. Bacana. Valeu, obrigada. Obrigada a vocês. Isso aqui é importante porque a gente repassa isso para o SERJ, que eles precisam saber. Dirceu? Oi. Tudo bom, meu amigo? Fala aí para gente como é que está o CEOB. O CEOB, né? A gente está mantendo as nossas reuniões, principalmente agora, só mesmo reunião de estudo, né? Inclusive, nesse horário está acontecendo aqui, lá, a Cristiane está lá com o povo lá na reunião de estudo do EG, né? E hoje também seria a nossa reunião pública, a gente continua estudando, a gente vem fazendo reuniões públicas 2 vezes por mês, mas no momento a gente está fazendo apenas a reunião de estudo, né? O EG, depois a gente engata num outro estudo, normalmente a gente está estudando o livro Obras Póstumas, e às segundas-feiras a gente continua também com a nossa reunião de estudo da mediunidade. Com essa questão, né, dos nossos encontros virtuais, infelizmente, alguns idosos têm tido, sim, a dificuldade de participar, né? Não é nem questão de dificuldade de lidar com o aparelho, não. Na verdade, eles nem têm os aparelhos, né? Não, então, a gente não tem... Aqueles ainda que a gente consegue falar por telefone, a gente conversa, né? Liga para eles, conversa e tal, mas tem um deles, por exemplo, que até o telefone não é na casa dele, o telefone é na casa de um filho que não tem a mesma boa vontade de transmitir um recado, chamar para conversar, mesmo morando, dividindo quintal e tal. Então, a gente tem essa dificuldade com, né, vamos dizer assim, são 3 idosos, né, que são frequentadores assíduos, né, da casa, mas nesse momento não dá. Mas e agora, por outro lado, né, a gente tem tido a participação de
2 jovens que frequentavam a casa com a gente, que agora eles estão residindo em Portugal, né, já há mais de um ano, estão participando com a gente da reunião de estudo. Então, acho que isso tem sido proveitoso para eles e para nós também, né? Então, isso é o básico. Legal. Então, domingo vocês estão fazendo a reunião de estudo, né? Ao invés de pública, Isso. né? Isso. Essa dificuldade aí do idoso não ter telefone, a gente sabe. Lá na casa também tem pessoas assim. Tem em todos os lugares, né? E o público é exatamente o mesmo, né? Na sua casa? Sim, é o mesmo que frequenta normalmente. Tá. Obrigada, Dirceu. O Jailton quer falar? Do Gênova? Claro. Bom dia a todos. Bom dia. Nós não paramos a atividade, nós só transferimos, né, do encontro físico para o encontro virtual, porque tem um amigo nosso que entende um pouco mais, né, de tecnologia. Aí ele disse para a gente entrar num aplicativo, acho que é Hangout o nome. Hangout. Então, nós, desde então, passamos a utilizá-lo para os nossos encontros. Nós nos encontramos todos os dias. Domingo, 19 horas, estudo do Evangelho. Segunda-feira, estudo das obras de André Luiz. Nós estamos estudando, né? A gente estuda os livros sequencialmente. Nós estamos estudando Entre a Terra e o Céu no momento. Tá? Na terça-feira e na quinta, também às 20 horas, nós estudamos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Quarta-feira, também às 20 horas, é a nossa reunião mediúnica, estamos fazendo estudo, né, da mediunidade. Na sexta-feira, é a nossa reunião pública às 20 horas, ao vivo no Facebook. Só entrar na nossa página, né, Grupo Espírita Nova Aurora, e todos podem acompanhar. Inclusive, o público tem aumentado, né? Virtualmente, tem mais gente assistindo do que fisicamente. E no sábado, nós temos também a nossa reunião do ESG, porque nós fazíamos fisicamente o ESG no sábado pela manhã para um pequeno grupo. No sábado nós fazíamos de manhã para um pequeno grupo de iniciantes. Só que nós estamos fazendo às 20 horas também no sábado, para esse mesmo grupo de iniciantes. É claro que todos do grupo estão participando, né? Não só os iniciantes. E nesse mês de maio, nós estamos completando 5 anos de atividade. Existia, né, uma programação, né, onde faríamos uma festividade, mas, devido à pandemia, né, foi cancelado. E nós estamos com o tema, no mês todo de maio, família nas nossas reuniões públicas. E nós começamos na sexta-feira, dia 1º, com o tema união conjugal. No dia 8, o tema será pai e mãe. No dia 15, infância, tempo de semear. No dia 22, adolescência, fase de transformação. E no dia 29, o outono da vida, encerrando assim o mês de comemoração do nosso aniversário. Se vocês puderem assistir, todas as sextas, às 20 horas, no Facebook. Legal. A única reunião aberta de vocês é a live pelo Facebook, é isso? As outras são fechadas? Isso, só para os participantes. É claro, se alguém de outra casa, né? Alguém que já esteja na doutrina espírita, quiser participar, não tem problema. Tá?
mas para quem não é da doutrina é complicado, né? E outra coisa, nós temos pontualmente um auxílio programado para 3 casas, para 3 entidades, digamos assim. Nós temos todo mês um auxílio que vai para o GAN, um auxílio que vai para a Rádio Rio de Janeiro e para uma creche na Trindade, Dona Cordelina. Nós temos esse auxílio pontualmente. E, eventualmente, prestamos outros auxílios, né? Principalmente ao pessoal da comunidade de Itaoca, que a Eliane tem, né, contactado com o Dirceu e tem feito esse link, né? Então, nós estamos, dentro das nossas possibilidades, prestando esse auxílio pontualmente. No momento é só. Valeu. Obrigada, tá? Parabéns aí pela casa, né? 5 anos. Obrigado. Quem está faltando aqui? Edinalva. Ah, tá. Edinalva, tá ruim aí, Oi, né? a internet está péssima. Domingo, todo mundo em casa. Vai falando. Eu mandei tudo pelo Mas chat. Vocês viram aí? Mas pode falar, porque eu estou vendo você. Não, vou falar, eu não estou lendo mensagem agora, não. Tá bom, eu digitei que esse vai que cai está lá. Bom, nós temos às terça-feira no Zap, porque o Zoom, a turma não está conseguindo usar. Então, a gente vai pelo Zap, estou pelo Zap. É da terça-feira, a gente faz o evangelho. Tá. Pelo WhatsApp, porque o pessoal não está conseguindo ligar Zoom. Entendi. É o Evangelho e o livro de página, vai até às 8. Quinta, das 7 a 8h45, é o livro dos médios, Evangelho e Radiação. Ouviu? Livro dos médios, né? Evangelho e Radiação. Ok. Isso, que a gente fazia lá no centro, que põe um livro no caderno, a gente lê. E no sábado, de 9h30 às 11h, é o livro dos Espíritos. E na quinta também você faz pelo WhatsApp? Porque lá a gente botava o nome no caderno, e no finalzinho, 15 minutos antes, lê os nomes encarnados e desencarnados. Faz a radiação. Agora não, agora a gente mentaliza os nomes, né? E põe a música, a pessoa vai fazendo a prece, e a gente vai mentalizando, aí se alguém quiser falar algum nome da família, alguma fala naquele períodozinho, faz se a prece termina. Tá certo. Pode falar. Deu para ouvir? Deu. Quinta-feira. E qual outro dia? Tem mais algum? O sábado travou, tem. No sábado é de 9h30 às 11h, Livros dos Espíritos. Ah, tá. Livro dos Espíritos. Tá. Isso, a gente estuda até às 11h. Porque como é Zap, dá uma demorada, que um lê, aí todo mundo ouve o áudio, aí comenta, aí todo mundo ouve o áudio daquele, aí comenta, aí nisso vai passando a hora, né? Tá dando certo, porque o pessoal não consegue usar Zoom. Entendeu? Entendi. Mas tá dando para ir numa boa, tá tranquilo. Pelo menos estamos estudando. Entendi. As tarefas os estudos são esses. E assistência à promoção social vocês também estão fazendo, né, Edinalva? Pelo menos a sua pessoa, né? A gente acaba fazendo. A gente estava na pandemia, ficamos 1 mês e meio fechada a casa e o bazar. A casa não abriu ainda. Mas como agora a gente sabe lidar com o inimigo, eu estou tomando todas as seguranças possíveis e abre o bazar de 11 às 2 da tarde em ponto. Fecha 2 em ponto. Mas não mutua, não. É um que entra por vez, lava a mão lá fora, que eu que lavo, dá uma olhada, mas aí o pessoal vai e está botando o nome para prece. Aí as pessoas vão lá, né? Perguntam se a casa está funcionando, a gente explica o motivo que não, e a pessoa dá o nome dela. Aí a gente põe no caderno de prece e mentaliza. E faz o assistencialismo, que é essa entrega de compras, né? Junto com outras instituições do bairro. Entendeu?
Aí junta todo mundo, a gente tem um grupo de comunidade alerta, que é ali que eles ficam fazendo os pedidos, né? E tem o Voluntários do Bem que a gente está, o Casa Espírita. E agora o pessoal do grupo falou para centrar a arrecadação de alimento no bazar. Porque fica todo mundo catando, aí um tem que ir na casa do outro, não dá tempo. Aí bota no bazar lá, que é melhor. E ali a gente vai juntando e montando as bolsas já dando. Porque tem muita gente que não recebeu benefício, né? Então pegou, compra, montou, dá logo. Aí manda notinha. Já dá logo, né? Isso. Não tem nem que ficar pensando, né? Já distribui logo, né? A família está precisando, montou a cesta igual hoje. Uma amiga aí do grupo, a Luciana, mandou um valor, fomos lá pegar o restante com meu irmão e já levamos lá na Palmeira com a moça. A moça comprou alguma coisa no mercado ainda, inteirou, né? Com esses R$60 que a Luciana deu, com as compras que arrecadamos, e já levamos na casa dela. Aí pronto, vai montando por família, que não adianta dar um pouquinho só, né? A pessoa está desempregada, o marido, aí monta uma compra legal, pelo menos dura uns 15 dias, um mês. Se tem criança, né? Já viu, todo mundo básico, em casa. Né? Então, montou, dá logo. Não fica guardando, porque quem tem fome tem pressa. A gente também não acumula. Entendeu? Já dá logo. Né? E estamos fazendo esse trabalho aí. O pessoal está ciente da casa, estamos indo. Todos os cuidados, claro. Se o processo aqui no Salgueiro piorar, em questão de pandemia, porque, na verdade, não deu aquela alavancada, graças a Deus, né? A gente fecha o bazar de novo, mas tudo com cuidado. Só entra quando lava a mão toda, tem um balde com água e sabão e cloro, eu que jogo água até o cotovelo, aí lavo a sola do pé bem, do sapato, máscara, e não entra sem máscara, é um por vez. Olhou, tchau e bênção. Porque bazar é tudo baratinho, é tudo doação. Meu irmão limpou lá a casa do meu tio, doou muita coisa antiga, o pessoal adora, né? É uma caneca, é tudo muito barato. Entendeu? E tem as peças, 30 peças por R$5, tudo bom, que também ajuda na luz do centro, do bazar, que a gente ajuda na conta da luz com o que entra do bazar. Então, está dando para manter, né? Então, ajuda daqui, ajuda ali, graças a Deus, está tranquilo. Graças a Deus. Muito bom. O importante é que você está conseguindo manter o pessoal da Casa Espírita unido no grupo do WhatsApp, não é? Ótimo. Todo mundo lá firme todos os dias do estudo. Muito bom. Está faltando algo. Ah, Leci. Oi, Leci. Bom dia, tudo bem? Leci, está ouvindo? Leci do Joana de Cusa. Está ouvindo? Não está ouvindo? Dá um oi aí para a gente, porque a gente não... Acessa seu microfone, Leci. Acho que ela não está ouvindo, não. Leci, tem que clicar aí no botãozinho microfone, liberar seu áudio. Tem mais alguma casa aqui? Já foi todo mundo? Já foi todo mundo, né? Então, vamos ver se a Leci consegue. Então, gente, enquanto ela não consegue aqui, esses depoimentos aqui, as atividades da Casa Espírita, elas são muito importantes para a gente levar para o CERJ, tá? É uma estatística, saber como anda o nosso movimento espírita. Porque, infelizmente, tem casas fechadas, totalmente fechadas, né? E estão deixando de atender o público. E esse público está fazendo o quê? A nossa preocupação, né, é o que esse público está fazendo. São pessoas que têm problemas, dificuldades, né, tecnológicas, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, né? Então, para onde está indo esse público? Então, é essa estatística, né, que o CERJ, junto com os reunis, a gente está fazendo esse trabalho, né? A intenção é ajudar todas as casas a terem alguma atividade até a gente conseguir voltar a frequentar a casa, né? Fisicamente. Então, é essa a preocupação do CERJ. Então, no dia 15, aliás, no dia 17 de maio, que é o encontro que vai do CERJ,
eu gostaria de convidar, pelo que eu percebi aqui, tá? Eu gostaria de convidar a Cláudia do MEI para participar desse evento junto com a gente, porque é uma casa que também está bem atuante e tem várias reuniões, tá? Então, se você pode participar com a gente, dia 17/5, é um domingo, tá? É o dia que seria o Hereu, tá? Vai começar de manhã esse evento, ele vai ser a parte da manhã. Tem a programação, eu já estou com a programação, tá? E a ideia é a gente trocar essas experiências com as outras casas e a gente sempre aprende alguma coisa para trazer para o nosso movimento espírita, tá? Então, pelo que eu observei, né, o MEI está com mais atividades, então eu acho que seria uma carga boa. Tem a SEAC também, a gente não falou. Tem o Éder para falar, tá, dos trabalhos da SEAC. Posso botar seu nome, Cláudia? Olha, só pode ser ou um, né? Alguém da sua casa, ou alguém da sua casa que você possa... Então, só pode ser uma pessoa por casa, é isso? É uma pessoa por casa? Não, na verdade, só pode ser 2 casas pelo conselho. Então, uma já é a SEAC, porque é a que tem atividades que está trabalhando todo dia, tá? E a outra casa, pelo que eu observei, como vocês estão com várias atividades, por isso eu fiz o convite. Mas se você não puder e tiver alguma outra casa que esteja presente aqui, que queira participar, também sem problemas. A gente só precisa da casa bem atuante, porque ela precisa ser multiplicadora. Deixa eu só falar uma coisinha. Você falou aí de outros trabalhos. Eu esqueci até de falar que nós estamos fazendo atendimento fraterno pelo WhatsApp, tá? Pois é. Porque está chegando, assim, muitas situações, né? Inclusive na parte mediúnica, as sensibilidades estão sendo mais aguçadas, mais, né? Despertadas, eu diria, né? E a gente tem feito sempre em dupla, né? Sempre 2 pessoas da casa com a pessoa que, né, que vai ser atendida, tá? Então, a gente está fazendo assim. A gente participou daquela capacitação, né, da comunicação social, do CERJ, do SAPS, né, do SAPS. Então, a gente tá fazendo. A gente já fazia, né? E aí, mas agora acho que a situação está ficando, está engrossando mais, né? As dificuldades emocionais, né? Estão sendo, né? Então, é isso. Mas pode colocar aí, a gente vai participar sim. Pode colocar a e-mail. Tá, aí eu mando para você a programação, vou te lembrar direitinho. Vai ser criado um grupo só para receber essas informações, tá, Cláudia? Tá, ok. Só para isso, tá? E a gente se fala. Okay. A Leci entrou, conseguiu entrar? Oi, Leci, tá ouvindo? Tá sem microfone, né? Então, gente, a nossa preocupação, né, enquanto a federativa, exatamente é como atender as pessoas. Por exemplo, como a Cláudia está falando, atendimento fraterno. Muitas casas estão fechadas ou estão com as suas reuniões fechadas. Então, o que preocupa a gente são as pessoas que querem participar das casas espíritas, não conhecem a doutrina, né, ou querem participar de grupos e o grupo é fechado. Então, a gente precisa abrir isso, né? Então, a gente não falou da SEAC, né? Vou pedir o Éder para falar dos trabalhos da SEAC, para a gente concluir aqui, tá? Então, a gente agradece. A nossa pauta era essa, saber das atividades. E com esse encontro do dia 17, tá? Nós vamos trazer mais informações para a próxima reunião, porque, infelizmente, a gente ainda vai trabalhar desse jeito por um tempo, tá? Não é assim para alarmar, mas a gente ainda vai atender o público dessa maneira. Então, a gente precisa se capacitar, né? Porque tem muita gente aí passando por aflição, né? Por exemplo,
o atendimento fraterno, são poucas casas que estão fazendo. Por exemplo, o MEI daqui, de todas é a única, né? Pelo que eu ouvi. Nem a nossa casa está fazendo esse atendimento pelo WhatsApp. Nós fazemos uma reunião diária que é aberta ao público. Entendeu? Eu vou pedir o Éder para falar da atividade da casa, eu não sei como é que está o tempo. Falta 1 minuto e 30. 1 minuto e 39. Esse tempo mata a gente, né? Então, aí eu vou pedir, se der para o Éder falar mais ou menos. Acho que ele vai ter que abrir outro link. Vou abrir o link para terminar direito. Tá, então, olha, eu só vou pedir paciência a vocês. A gente vai abrir outro link para a gente finalizar, tá bom? O Éder vai abrir e a gente volta para finalizar. Josefa, depois da finalização, que o Éder falar, eu queria falar um pouquinho da questão do podcast para passar informação para o pessoal e trazer transparência do que está sendo feito em relação a isso. Depois do Éder. No outro, tá? Obrigado, tá, Josefa? Beleza. Valeu, é importante para a gente passar para o CERJ, né? E vou passar, então, para o Éder falar das atividades da casa, tá? Ok, gente. Bom dia. A SEAC, né, a gente tem feito, já estamos aí há 36 dias fazendo o Recanto de Paz, né? Todos os dias, todos vocês estão convidados, eu tenho mandado link direto, né? E a gente fica muito feliz, porque muitas casas espíritas estão participando do Recanto de Paz. Então, é uma atividade diária no Zoom, né? De domingo a domingo, todos os dias, às 18 horas, né? E termina às 18h40, que é o tempo da gratuidade do Zoom, né? Não é mais do que isso. Às quartas-feiras, além do Recanto de Paz, às 6 horas, nós temos uma turma de ESG, pelo Zoom também, às 7 horas, até às 7h40, e às 8 horas, nas quartas-feiras, palestras ao vivo, transmitidas pelo Facebook, tá? Então, a única atividade da casa que foi impossível de manter, nós não tínhamos, né, nenhum mecanismo, e ninguém que se propusesse, apesar dos nossos convites, né, que nós fizemos para companheiros do movimento espírita, que nos auxiliasse, a pessoa não pôde, a evangelização, que a gente ainda tentou, né, com o Roberto, uma aula de origami virtual, para ele gravasse vídeos, né, e a gente iria mandar para as crianças, os pais das crianças da evangelização, mas ele não pôde fazer isso. Então, a única atividade da SEAC que parou foi a evangelização. Todo o restante está funcionando aí ininterruptamente, e assim como outras casas, a gente viu o público aumentar muito, né? As nossas reuniões têm uma média de 14, 15 pessoas, né, diariamente aqui no Recanto de Paz. Então, a SEAC também não parou as suas atividades, né? Era isso que a SEAC tem para falar. E a gente viu que... Só um instantinho. E a gente viu que o nosso público realmente aumentou, e o mais legal é que o Recanto de Paz, né, que é diariamente, todos os dias, feriado, domingo, qualquer dia, a gente tem adesão de outras casas espíritas. Para a gente é gratificante, sabe? É um encontro que a gente sente falta, e a gente consegue conversar e estar nesse trabalho aí, né, de união com os irmãos, né? A gente fica sabendo o que está acontecendo nas outras casas. Então, isso é muito importante, né? Eu gostaria de também... Marcos já voltou? Oi, Marcos. O Marcos, eu sei que ele é voluntário CVV, né, Marcos? Isso. Então, eu gostaria, se você quiser e puder, falar dessa importância, né, desse trabalho, assim. A gente está falando da Casa Espírita, dos trabalhos, atendimento fraterno, da necessidade dos irmãos nesse momento. Você, como voluntário do CVV, né, com certeza, deve ver essa dificuldade, deve ter aumentado, eu não sei. Só para a gente, assim, juntar com as nossas reflexões aqui, né, e ver a necessidade do trabalho, de continuidade do trabalho na Casa Espírita. Você quer acrescentar algo?
Sim, é um trabalho que é bastante assim gratificante, né? O Disseu também é um voluntário, não sei se vocês sabem, o Disseu também é voluntário lá no posto de São Gonçalo. E eu, né, nesse momento, eu estou me sentindo até um pouco mais útil ao CVV por conta do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto aos voluntários na parte de TI, porque esse momento está tudo funcionando remotamente, os postos estão fechados, ou deveriam estar, né, a maioria, por conta do isolamento social, e as pessoas estão fazendo os atendimentos nas suas próprias casas. E, para isso, depende de plataformas virtuais, acessos remotos. Então, a gente está atuando nesse sentido aí para disponibilizar para os voluntários o atendimento que a gente chama de atendimento remoto em casa. E são passados para os voluntários de software, que são usados, né, VoIP, para que o voluntário possa fazer seu atendimento em casa, por conta da pandemia. E aí a gente tem percebido, né, que o trabalho tem surtido efeito, porque a procura continua sendo muito grande pelas pessoas nesse momento, por conta dessa pandemia. As pessoas estão com muita dificuldade em suportar esse isolamento social, que é uma coisa que ninguém imaginou que poderia acontecer algo dessa esfera, dessa magnitude. E aí as pessoas estão realmente recorrendo bastante ao serviço, e tem sido muito bom porque foi montado um sistema de plantões extras. Os plantões ocorrem na faixa de 4 horas e 3 horas, dependendo do horário do voluntário, né, até 19 horas. O voluntário de fazer em casa, o voluntário que tem disponibilidade maior, ele pode estar pegando plantões de 1-2 horas para complementar e ajudar nos atendimentos, né? Então, é um trabalho que é voltado especificamente para o tema suporte emocional e apoio à questão do suicídio, né, do pensamento suicida, e existe todo um treinamento para o voluntário em relação a isso, para ter as abordagens corretas, né? Porque não é um serviço de psicologia, não trabalhamos como psicólogos, trabalhamos acreditando na importância do indivíduo, ele próprio resolver essas questões. Então, a abordagem é feita nesse sentido, né? Mostrando que o indivíduo ele tem a capacidade de se desvencilhar dos seus problemas. Então, não é posta soluções, o voluntário ele não é orientado na forma psicólogo, ninguém no CVV se torna um psicólogo, é um voluntário ele orientado para poder direcionar as necessidades de quem liga, né? Então, o trabalho é feito nesse sentido. E é muito bom, tem sido bastante gratificante esse trabalho aí. E eu estou atuando especificamente, né, não só no meu plantão, que é toda quarta-feira, das 19 às 22, mas também em vários horários durante a semana, os voluntários, principalmente do meu posto, precisa, e estou dando um suporte também na Nacional, né? Existe um grupo lá que foi criado para dar suporte a todo o Brasil, então também estou nesse grupo. Então, volta e meia, estou atuando com pessoas de vários estados no Brasil, vários postos no Brasil todo, e a gente está dando suporte também. Disseu, acho que queria falar alguma coisa também. Vou passar por Disseu. Depois a Tomásia, tá? Tá Disseu, ok, rapidinho. É só uma informação que eu vou dar. Tá, eu sabia que você era voluntário, só que aí, como o Marcos não tinha falado, eu deixei ele falar primeiro. Tá? Então, Mas fale para a gente, é muito importante a fala de vocês. Não, a notícia em relação ao posto CVV São Gonçalo, ela não é muito agradável, porque o nosso posto funciona dentro do abrigo Cristo Redentor. Então, desde o início da pandemia, a gente basicamente foi obrigado a não poder frequentar os plantões, né? Então, a gente está impedido, não estamos dando os nossos plantões, o posto CVV São Gonçalo, a gente tem conversado,
tem participado dos grupos de estudo, das reuniões, né, também pela internet, mas não tem funcionado por causa disso, porque o risco é muito grande, né, de levar um problema muito sério lá para dentro. Então, a coordenação do posto achou melhor, né, junto à diretoria lá do abrigo, a gente não frequentar lá por esses tempos. Então, não está havendo os plantões. Mas, eu não sei se vocês estão sabendo, né, o posto CVV São Gonçalo está num diálogo já bem avançado com a sede do Conselho Espírita de São Gonçalo, aí o nosso EFRA, né? A diretoria do EFRA, a gente vem conversando, já coloquei a diretoria do EFRA, já encaminhei no relacionamento a coordenação do posto CVV São Gonçalo com a diretoria do EFRA e está se vislumbrando alugar um espaço ali dentro para que o posto funcione ali dentro do prédio, né? E agora só dá lá com as diretorias, né, para avaliar isso tudo. E eu acho, né, no meu ponto de vista, eu acho que será, se isso vier mesmo a acontecer, vai ser muito positivo, tanto para o CVV, que tem muitos espíritas, né, querendo participar do apoio lá no CVV, especialmente no CVV São Gonçalo, há muitos espíritas, né, que participam lá no atendimento, no serviço de apoio. E, no caso, indo ali para o EFRA, eu acho que vai abrir mais, além de levar pessoas também de outras religiões, de outros segmentos religiosos, para conhecer o espaço espírita e ver que não é nenhum lugar diferente né, que as pessoas têm medo, muitos que são do CVV também têm medo. Falou que é espírita e tem medo de mexer com macumba, com sei lá o quê, as coisas que as pessoas têm medo. Então, eu acho que se isso acontecer, eu acho que vai ser muito positivo para os dois grupos. Então, aí está lá com as diretorias tentando efetivar essa associação. Entendi. Então, assim, diferente do CVV que o Marcos está colocando, né, o São Gonçalo não está atuando, né, porque é fisicamente, não está atuando virtualmente ainda, não, viu, né? Apesar, tem também, né, o plantão em casa, muitos dos voluntários se propuseram, né, a atender nessa ferramenta do plantão em casa, né, pela internet, mas aí o próprio controle nacional, né, não tem ainda a possibilidade de fornecer a ferramenta para todos os voluntários que desejam. Mas, né, vem funcionando o plantão em casa com muitos voluntários, não só de São Gonçalo, mas como do Brasil todo, né, também através da internet o atendimento. Dirceu, não vou abrir aqui, porque isso é uma coisa do PVV, mas depois no particular você entra comigo que não procede essa informação. Todos que solicitaram receberam o suporte para fazer em casa. Depois tu fala comigo aí que a gente resolve a questão. Tá bom? Que bom, então. Tomásia, vai lá, Tomásia. Só para informar, eu fui convidada semana passada para participar de uma reunião pública em Berlim, na Alemanha. E fiquei muito feliz porque eu pude participar e colaborar com os irmãos lá. Foi uma palestra do nosso irmão, que é aqui do Brasil, que é o Eduardo Almeida. Ele me convidou para participar e foi muito bom a gente colaborar e ver que tinham várias pessoas tinha gente de Portugal, da Itália, da França, países europeus onde a pandemia está muito grande, e teve radiação também, e a gente vê esse benefício, né, da doutrina espírita a essas pessoas,
porque as pessoas fizeram um depoimento disso. Então, foi muito gratificante participar e saber que, mesmo longe, né, a gente pode ajudar esses irmãos brasileiros, que praticamente foram só brasileiros que participaram, e ajudando, né, nisso, nessa pandemia. Foi muito gratificante mesmo. O Eduardo me convidou, mandou o link, eu entrei no horário, foi muito bom conhecer, né, outros irmãos lá, de outras casas, né, na Europa e lá, especificamente em Berlim. Foi muito bom mesmo. Foi gratificante, foi produtivo, porque teve passe à distância, né, que eles falam, que é irradiação, muito né? Bom. Eu pude participar. Isso foi muito gratificante. Tinham algumas pessoas aqui do Brasil, os pais dele, que são do Regeneração, e eu não sei, não consigo mais lembrar, mas tinham muitas pessoas aqui do Brasil também. Mas foi muito bom, né? É bom a gente saber, né, Josefa, que pode colaborar mesmo estando longe, né? Foi bem legal. É verdade. Por isso que a gente está coletando muitas informações, né, para levar para o CERJ, porque a gente precisa fazer mais coisas aqui para o nosso movimento, né? Tem muita gente precisando. Gente, eu acho que a gente conseguiu coletar o que a gente queria, tá? Aqui a gente tem um assunto que a gente gostaria de botar em pauta, nem todos os conselheiros estão presentes, né? Só tem aqui eu, Éder, Marcos e Luiz Gustavo, né? Porque a gente está querendo fazer a assinatura do Zoom, porque o Zoom é gratuito, né? Mas a gente fica aí toda hora nessa de cair 40 minutos. E às vezes a gente está no meio da fala e tem gente que às vezes acaba que não retorna para a reunião. É um incômodo. Então, a gente está levantando essa proposta aqui para fazermos assinatura, que eu acho que seria importante até para o movimento, até para a gente criar eventos, né, de levar mais de 40 minutos e a gente participar, né, do conselho assumir essa assinatura. Então, quem achar legal pode se manifestar, né? A gente vai decidir aqui, na verdade. Como né? é que funciona essa questão, Josefa? Porque, por exemplo, eu não sei se quem tem que ser o assinante é a pessoa que faz a transmissão ou se são todos. Porque, tipo, se for só, por exemplo, vamos dizer, o conselho assume a assinatura e a partir do momento que ele assume, a reunião passa a ser independente de tempo por conta dele ser o responsável pela reunião, ou todos teriam que ter assinatura? Como é que funciona isso? Não, é um só, é o anfitrião. É só o anfitrião. Então, isso seria, dependendo do valor, eu acho válido para a gente poder fazer eventos maiores, palestras, de maior por mês. Tá tranquilo. E daqui para frente, a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, e também, dependendo de eventos, ele é até mais produtivo se for virtual, né? A gente acaba ganhando também, né? Então, eu acho que é uma coisa válida para o momento, é importante para a gente criar até outros eventos, mas para participar das reuniões, das capacitações, que tem muitas, né? Eu acho que seria muito bom. O que o Marcos acha? Cadê o Marcos? Marcos, Éder? Eu acho válido. Eu acho que é válido, sim. Vale a pena, sai por R$ 84,00 por mês e a gente usaria nesse período, né? E aí poderia, por exemplo, eu estava lendo, cabem vários anfitriões, né? Quer dizer, uma assinatura dá direito a X anfitriões. Então, o conselho poderia, né? Por exemplo, a gente quer fazer um evento maior, com mais casas espíritas, a gente poderia fazer eventos grandes sem limite de tempo.
né? Ficaria melhor. Porque, por exemplo, hoje, numa reunião como essa, nós geramos 3 links, né? Na outra vez, por que o limite foi direto? Porque o login foi feito pela primeira vez. Então, eles deram como um brinde, né? Ah, você está se logando a primeira vez, vou te dar para um gostinho maior. E aí não cobraram, né, o limite de 40 minutos. Mas eu creio que vale a pena pelo momento atual. O pessoal fala muito do Hangout, que agora é Google Meet. Só que o Hangout, o Google Meet, o que vai acontecer? As pessoas vão ter que instalar esse aplicativo no celular e todo mundo já se acostumou com o Zoom. Então, você imagina, a gente tem que pedir para as pessoas instalarem um novo aplicativo, ele vai estar gratuito. O Marcos mesmo tinha falado que a qualidade de transmissão não é muito boa, o vídeo, né? Não é igual ao Zoom. O Zoom, por exemplo, olha, eu estou gravando essa reunião para poder fazer a ata. Entendeu? Essa reunião está sendo gravada. Tudo que a gente está falando está sendo gravado. Então, assim, eu não sei se o Meet tem essas possibilidades e ele é caro. Entendeu? Ele vai ficar gratuito aí por um período e depois ele volta a cobrar de novo. E as pessoas teriam que instalar. O Dirceu mesmo citou a dificuldade, né? Das pessoas terem isso nos celulares, as pessoas não têm conhecimento. Então, assim, eu sou a favor que, pelo menos por esse período, a gente pudesse fazer essa assinatura, né? Eu acho que o Marcos saiu. O Marcos acho que saiu. Não tá aparecendo. Mas a gente vê mais vantagens do que desvantagens, né? Eu acho que para nós, assim, do Conselho, é importante, né? Então, a gente vai fazer essa assinatura assim, entendeu? Então, gente, era isso, sabe? A gente fica feliz com a participação e o interesse de vocês em participar do encontro, porque a gente precisa fazer essa troca, sabe? Saber das necessidades dos outros, né? O público que a casa está deixando de atender, né? A gente não pode deixar essas pessoas sem esse atendimento. Lá na SEAC, a gente tem pessoas que também não têm telefone celular, então a gente pede a pessoa que mora lá perto para ir lá visitar, procurar saber do parente que mora no quintal do outro, né? E eu tenho pessoas também da evangelização que a gente manda coisas pelo WhatsApp, porque ela também não consegue acessar, não tem plano de dados suficiente para ter um programa, né, num aplicativo como o Zoom. Então, assim, e as pessoas estão sentindo falta da casa espírita. É o que a gente escuta o tempo todo, né? Mesmo que tenha o plano emergencial do governo, está dando esse valor, tem casas fazendo campanha de cesta básica, mas e o pão espiritual? Esse momento tão importante, né? Então, a gente precisa... a Edinalva está dizendo que também tem mocidade aqui, né? A gente precisa, nesse momento, também dar o pão espiritual, que é o mais importante, né? Então, eu acho que esse é o caminho, a gente agradece a participação, tá, de vocês, e que a gente possa melhorar cada vez mais, né, essa comunicação, né, com os nossos, né, na nossa casa espírita, e que a gente possa estar mais unidos, assim, nesse sentido, né? Precisar ligar para o outro, entrar em contato, porque a gente está aqui para isso. A gente fica muito feliz mesmo de passar esses momentos com vocês. Essas informações vão ser muito importantes para levar para o CERJ, e daqui a um tempo, se Deus quiser, a gente vai estar juntos, né? Então, era isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Eu gostaria só de falar da questão do... Não sei se todos sabem, tá? Agora estou falando para todo mundo. O pessoal aqui dos conselheiros sabem, né? Mas não sei se todo mundo sabe. Mas tem um mês que a gente criou um perfil no Spotify de podcast com leituras diárias do livro Pão Nosso, tá? E a gente estava distribuindo, né, até semana retrasada, que eu tive um probleminha aqui, sou eu que gravo, né, então tive um problema de voz, não consegui gravar.
Então, até 2 semanas atrás, a gente estava distribuindo isso também pelo WhatsApp. Então, a gente estava em 2 canais. Pelo WhatsApp, diariamente, e diariamente também pelo Spotify, que é um aplicativo que você consegue ter gratuitamente, mas nem todo mundo tem. Aí, por isso, o Éder até pediu que eu fosse mandando para ele conforme fosse durante os dias. Queria trazer algumas informações, é coisa rápida, tá? 5 minutinhos. Eu vou acessar aqui o perfil que eu tenho do aplicativo que transmite essas coisas no Spotify. A gente não está só no Spotify, tá? A gente está segundo aqui o Anchor, né, que é o aplicativo que transmite, a gente está em 8 plataformas digitais, tá? O Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, nós tivemos 15 podcasts até agora, 14. O 15º vai entrar hoje. Total de players, 79. 15, isso. Total de 15. Hoje vai entrar o 15º. E aí temos... eu gravei podcast até o dia 16 de maio. Vou gravar mais nessa sexta-feira. Vou gravar mais uns 7 ou 7, 14, o que der para gravar. Então, temos um público estimado, tá? Aí de 6 a 7 ouvintes assíduos pelo Spotify. Algumas informações aqui. Nosso público tem uma média, está na média entre 35 e 40 anos. Nosso público é 51%, está vindo 51% dos Estados Unidos, 27% do Brasil e 21% de Portugal, dentro do Spotify, tá? E passando esses dados, eu queria só uma solução que eu e o Éder, a gente estava conversando, de distribuir isso de uma maneira um pouco melhor. E eu estava pensando esses dias, e eu coloquei no meu Google Drive, tá? Todos os podcasts que eu já gravei, inclusive os que não lançaram ainda, né? Então, eu tenho 28 podcasts no meu Google Drive. Eu queria saber se vocês aí do conselho e o pessoal que está ouvindo acha que eu disponibilizando o link dessa página, se a gente acha que isso vai alcançar mais pessoas do que somente no WhatsApp. Porque aí eu poderia disponibilizar o link da pasta, e toda vez que eu atualizasse isso, a pessoa poderia ir lá e escolher o podcast que ela queria escolher. Queria ouvir, quero ouvir hoje a página 26. Então, ela vai lá, escolhe e ouve direto do link. Ela não precisa nem baixar, né? São podcasts aí que tem uma média de 6 megas, é pouquinho, né? Então, se a pessoa estiver em casa, no Wi-Fi, ela consegue baixar. E na rua também, porque é coisa rápida. E eu queria saber o seguinte, eu tive uma ideia também, essa segunda coisa, eu tive a ideia de expandir, porque eu criei esse podcast no sentido de ser um perfil onde seria simplesmente para colocar diariamente as mensagens, mas eu pensei em expandir. Eu pensei em fazer dessa questão dos podcasts diários, da leitura diária, um quadro apenas, e criar outros quadros, semanalmente ou mensalmente, por exemplo, com palestras, como, por exemplo, com coisas interessantes que se possam ser divulgadas, com informações do conselho, para que as pessoas ouçam. Por exemplo, eu pego uma entrevista, por exemplo, com o Éder, sobre o que a área dele do conselho faz, sobre a Josefa e tal, para as pessoas, vamos dizer assim, se sentirem um pouco melhor conectadas com o fato de que o conselho existe, o fato de que o conselho promove, é o responsável por promover as questões do CERJ e tudo mais. Eu acho uma coisa válida. Eu queria colocar até em questão, não vai dar para colocar em votação, porque somos 3 só. Mas eu acho que é válido, de repente, fazer mensalmente, por exemplo, uma palestra de 30 a 45 minutos, em que eu consiga editar isso uma vez por mês, uma vez por semana. Eu não sei. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Olha, eu não entendo muito bem essa parte aí que você está falando, plataforma, podcast, eu não entendo isso, entendeu?
O Éder poderia falar, mas ele deu um problema ali no computador, onde ele coordena toda a reunião, que travou, e aí ele está gravando, eu não sei te dizer. Mas isso aí, LG, a gente pode ir conversando, tá? E a gente vai falando lá no grupo do conselho e a gente resolve. Tá? Eu vou conversar com o Éder pelo WhatsApp, então, sobre essa questão do Google Drive, porque ele tinha me pedido uma solução. Isso. Ele tinha me pedido uma solução na questão de que tinha muita gente pedindo para escolher o podcast a página que queria baixar, e com dificuldade do pessoal de baixar né, de ouvir pelo WhatsApp. Então, de repente, talvez esse Google Drive seja interessante. Eu não sei se, de repente, tem a possibilidade de colocar esses áudios que eu poderia disponibilizar para o Éder, para disponibilizar esses áudios, por exemplo, numa aba do site do Conselho, por exemplo. Entendeu? Talvez eu converso com ele depois. A gente vai falando no grupo do Conselho, tá? E a gente resolve. Vamos, então, finalizar. Eu acho que a gente conseguiu esgotar aí os assuntos, né? Alguém gostaria de fazer a prece para encerrar para a gente? Quem está ligando? Marcos. O Marcos saiu da reunião. Acho que travou. Alguém gostaria? Tomásia, gostaria de fazer a prece? Graças a Deus. Obrigada, Tomásia. Obrigada, gente. Bom domingo, tá? Bom domingo para vocês aí, pessoal. Bom domingo a todos aí. Bom domingo. Obrigada, tá, Bom gente, domingo pela a participação todos. de vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, Dia gente. todo. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Pede aí, mano. Legal. Valeu. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.